Porquê então esta exigência do MPLA, na sua opinião? Quero crer que isso não é uma posição nova do MPLA. O MPLA em 1984 pediu ao presidente Rafael Boini a mesma coisa. Também, em 1987, o presidente Kaunda mandou uma mensagem escrita que eu não recebi, porque estava informado do conteúdo da carta. Também pedi a mesma coisa, e no dia 16 de maio, quando tiveram aquela reunião em Luanda, dos 7 pontos do que representa para o MPLA o plano de paz, um dos pontos é o exílio. Portanto, não há aqui nenhum exílio voluntário. É um ponto que faz parte do programa do MPLA que eu considero que espelha uma grande fraqueza. E logo, ninguém me falou nisso, nem eu ia aceitar. E, sobretudo, a situação da UNITA é confortável. No plano interno, militar, diplomático, no plano externo, logo nós não temos necessidade de fazer concessões de género. Portanto, nem mesmo o presidente Mobutu, que é o mediador, nunca me falou nisso. Mas é um plano do MPLA, logo não há nenhuma coisa voluntária que é uma imposição que eles não conseguem materializar. E quais são as razões, em sua opinião, que levam o MPLA a fazer essa exigência? É fraqueza. É fraqueza, é tibieza do MPLA. Há tempos que Tudo Savini disse que a UNITA não era um partido, era uma frente. E sendo uma frente, ela inclui no seu seio várias sensibilidades. Poderemos entender esta exigência do MPLA como um modo de colocar parte, se não o todo, parte da UNITA contra aquilo que é o seu líder atual, o Dr. Savini? Não se consegue fazer isso. Até eu considero que a UNITA é o movimento que está melhor organizado, mais coeso. Quando nós estamos a dizer que a UNITA é uma frente, é porque nós não estamos dirigidos por uma ideologia monolítica, mas que nós temos o nosso próprio conceito político de unidade. Isto temos, portanto, nós não temos correntes, não temos grupos. O que nós estamos a dizer que é uma frente é porque nós temos uma liberdade de pensar diferentemente. Mas quando formos a atuar, atuamos todos como um corpo só. Logo na UNITA não há grupos que o MPLA pretenda opor ao presidente Savini, não existe. Fazendo um exercício de futurologia política, se de facto fosse uma condição para que houvesse paz em Angola, um exílio ou qualquer outro nome que se dê a um afastamento do Dr. Savini, ele seria ponderado? Não, é que se nós estamos a pretender fazer a reconciliação nacional, passa necessariamente pelo esforço dos dirigentes para poderem convencer os seus militantes, os seus militares, a cooperarem com o MPLA. Portanto, é imponderável pelo facto de que o MPLA falhou a guerra. Em todos os termos históricos do conhecimento do tipo de guerras revolucionárias, o que se passa aqui em Angola é que o MPLA falhou. Porque uma guerra revolucionária não tem necessariamente que tomar um anda. Em primeiro lugar, tem de paralisar o governo, o que nós conseguimos fazer em 14 anos. Também tem de paralisar a vontade do governo de lutar. Conseguimos. Os FAPA hoje não querem lutar. Nessas condições, o MPLA não é vencedor. Como não é vencedor, não pode de forma nenhuma ditar condições. O MPLA procura compor com a UNITA. Nós estamos dispostos também, porque nós queremos a paz. Mas nós vamos para as negociações numa posição bastante forte, muito melhor do que o MPLA. Mas, de qualquer forma, a UNITA também não é um vencedor. Mas entre uma força de guerrilha, que somos nós, que não tinha 60 mil cubanos, que não tinha os russos, que não tinha os tanques, que não tinha aviação, estarmos em pé de igualdade a negociar com o MPLA, não somos derrotados de forma nenhuma. Na sua opinião, deveria então existir em Angola uma fase durante a qual existiria um governo de transição e a seguir eleições. E isto é correto, isto é exato? Sim, eu não vejo como é que nós vamos cooperar com o MPLA. A Babilita foi uma vitória, porque pela primeira vez as delegações do MPLA e da UNITA encontraram-se. O plano da UNITA durante 14 anos foi de apelar para concessões diretas entre nós e o MPLA, que foi feito. Proclamou-se o cessar-fogo, a se negociar cessar-fogo, e já não vemos como é que nós vamos cooperar. O MPLA pensa que pode integrar a UNITA, mas a UNITA não cabe no MPLA. Tem uma estrutura própria de 23 anos, é sólida, é rígida. Temos uma Força Armada também de 23 anos, não cabe também nas FAPA. A única solução que eu vejo é a formação de um governo de coligação e que seja também de transição. Para mais tarde, através das eleições, darmos uma forma constitucional, digamos, permanente ao país. Isto não foi aprovado em Babilite, mas não vejo que se consiga fazer outra coisa. Mas o facto é que a regra geral em África, sobretudo, é de que o continente não gosta muito de eleições, elas não se têm verificado, não se têm feito de norte a sul. Não é verdade. Isso está a ser desmentido agora na Argélia. A Argélia, que fez a primeira revolução, agora está a fazer eleições. Porque a situação obrigou-os a aceitar isso. E a Polónia está a fazer eleições, está um par de Varsóvia. Portanto, não, eu penso que essa situação de dizer que em África não se fazem eleições
foi uma condenação que os africanos aceitaram, os europeus quiseram endossar, mas que não representa de forma nenhuma a vontade dos africanos também. Não há um único país africano, com exceção de Angola, que estendeu a independência em eleições. Todos passaram pelas eleições. Depois das eleições, os movimentos maioritários não deram possibilidade à oposição de se constituir em oposição política, mas que não tivessem feito eleições, fizeram todas as eleições. O continente africano não pode ser condenado a viver os recuos, não é possível. Hoje o mundo é outro. Há mutações profundas por toda parte. A Angola não pode esperar. Estamos numa situação favorável agora para podermos aceitar essas mudanças. Agora esperarmos para a próxima década o que nós devíamos fazer agora. Bem, mas se houver eleições ias perder? Se a UNITA perder as eleições, tem de fazer jogo diplomático, político. Em outros termos, temos que fazer com que a Constituição de Angola permita uma oposição política. E isso também fica bem também para o MPLA se perder. Exato. É uma garantia, é uma garantia. Se nós formos a fazer a revisão da Constituição, para podermos dar lugar a uma oposição política, é uma garantia para o UNITA se perde e também para o MPLA se perde. Há anos atrás disse-me que se o MPLA, ou melhor, que a UNITA não gostaria de ficar sozinha no poder porque sabia por experiência própria que algumas centenas de militantes do MPLA na mata poderiam paralisar a economia angolana, o desenvolvimento da economia angolana. Mantém essa posição mesmo? Portanto, feitas as eleições, dependerá da situação que nós vamos ver nessa altura. Poderemos formar um outro lugar da coligação, porque as coligações na Europa e todo mundo continuam a ser formas de governo. Se a situação de Angola, depois das eleições, ditar uma nova coligação, far-se a coligação. No que respeita à FNLA, qual o futuro dela, como encara a sua existência e a sua eventual existência, designadamente no processo que conduz a eleições? Não será só a FNLA, com certeza. A FNLA é um caso particular. A FNLA participou na libertação nacional, não participava no combate contra os cubanos, mas a FNLA para nós tem nome, tem um dirigente. Por isso mesmo terá lugar nesse xadrez de forças políticas angolanas para participar nas eleições. Que força é que vai representar neste momento, não sei. E também nós podemos dizer que outras forças políticas podem se formar. Não seria bom termos 43 partidos políticos, porque é a tendência de Angola, mas 3, 4 partidos políticos em Angola penso que aceitarão. Qual é, agora que teve um primeiro encontro com o Dr. José Eduardo Santos, qual é a sua opinião sobre ele enquanto homem? Eu recordo também que anos atrás o Dr. Zarinho dizia que ele não tinha nem envergadura, nem estatura política de, por exemplo, o Presidente Agostinho Neto. Enganou-se na altura ou engana-se agora quando o considera um homem corajoso? Não me engano em nada. E também não há dentro do MPLA nenhum dirigente que se possa comparar com o Dr. Agostinho Neto. Portanto, é uma verdade que eu digo como da UNITA, é uma verdade que os homens do MPLA constatam como MPLA. No entanto, o encontro que eu tive com o presidente José Eduardo Santos, primeiro não o conhecia. Quando trabalhávamos com o MPLA, ele não estava lá. Devia ter ocupado nessa altura posições muito subalternas. É a coragem com que ele quis tomar essa posição, portanto, a essa coragem. Porque eu sabia exatamente que no MPLA havia dissensões sobre o assunto, ainda mais. Antes deste encontro, ele fez certos contactos com certos chefes de Estado para pedir que eu não abraçasse, porque se eu fosse abraçá-lo, teria problemas no Luanda. Portanto, compreendi imediatamente quando, num encontro entre compatriotas, nós temos que primeiro situar como é que vamos cumprimentar, não pode haver televisão, não pode haver fotógrafos, não se pode abraçar. Portanto, compreendo que é um meio muito limitativo a pedido do Eduardo Santos. Logo, assim mesmo, dando esse passo para apertar a minha mão, considero que foi corajoso, porque todo o antecedente era condicionado para não haver fotografia, para não haver filho, etc. É isso que eu digo, mas conheci o homem. E acha que essa coragem lhe bastará a ele para vencer as resistências internas por parte daquilo que se considera a ala dura, radical do MPLA? Desejo-lhes apenas boa sorte.